Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, passando por aqui para compartilhar mais uma palavra aos nossos corações, já lhe pedindo um favor, você que ainda não é inscrito no nosso canal, por gentileza, se inscreve no link abaixo aí, Pastor Antônio Prado, ativa o sininho, para que você possa receber as notificações das mensagens novas que nós vamos postando, e assim você nos ajuda a semear a palavra do Senhor. 2 versículos para nossa meditação, está no Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, capítulo 18, versículo 21 e 22, que nos diz assim: Então Pedro, chegando-se a ele, disse: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então nós estamos diante desse capítulo 18, que Jesus vai ensinar aqui sobre a força do perdão. E é justamente sobre isso que eu gostaria de meditar, justamente sobre essa temática, a força do perdão. Quando Pedro vai até o Senhor Jesus aqui, e ele diz que, ele faz essa pergunta, quantas vezes deveria pecar contra seu irmão? Se 7 vezes já seria o bastante, o suficiente, Jesus vai lhe dizer que não é 7 vezes, mas é 70 vezes 7, que dentro da nossa matemática humana dá 490 vezes, que representa que o perdão precisa ser algo ilimitado, ou seja, quantas vezes forem necessário, nós precisamos buscar força no Senhor para perdoar aquele que de alguma maneira, de alguma forma, nos ofendeu. É interessante que esse texto, esse ensino de Jesus, ele se inicia no verso 15. Eu gostaria, por gentileza, que você acompanhasse aqui. Eu vou engatar uma marcha ré e vou vir no verso 15 ao 17. Olha o que está escrito aqui, ó. Jesus ensinando sobre o perdão. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e fale entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhará a teu irmão. Mas se não te ouvir, toma e leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se não ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Vamos entender isso aqui, irmãos. Jesus está ensinando aqui o seguinte, o princípio da comunicação. Se algum irmão pecar contra ti, vai você sozinho e conversa com ele. Vai e conversa com ele. Tenta se reconciliar com ele, ou seja, vai você conversar com a pessoa que te magoou. Vai você tratar com a pessoa que te magoou. E se você conseguir convencê-lo, você ganhou o teu irmão. E aqui há um erro muito grande que nós constantemente cometemos, e é comum isso no seio evangélico. Qual que é? Quando um irmão ofende o outro, o irmão ofendido vai procurar o pastor, vai procurar o seu líder. Olha, tal irmão me magoou, mas Jesus não está ensinando aqui de princípio que eu tenho que procurar os meus líderes. Eu tenho que procurar quem me ofendeu, eu tenho que me retratar com quem me ofendeu. Isso é uma atitude que tem que partir de mim. Se alguém me ofendeu, eu não tenho que levar o problema para terceiros. Eu não tenho que procurar alguém para remediar. Sou eu que tenho que ir lá. Você vai ver que nesse primeiro nível aqui, Jesus está dizendo, vai você até o teu irmão. Ou seja, eu tenho que procurar a pessoa que me ofendeu. Sou eu que tenho que me retratar. Ou melhor, sou eu que tenho que procurar reconciliar. Veja bem que olha o que Jesus está dizendo, se alguém te magoar, vai você até o teu irmão, não é para esperar o teu irmão ir até você, é outra coisa que nós estamos invertendo no cristianismo. Quem me magoou foi ele, é ele que tem que me procurar. Não, não é isso que Jesus está ensinando. Jesus está ensinando que é o ofendido que tem que procurar quem lhe ofendeu.
Então percebe que às vezes a gente inverte os valores. Primeiro, em vez de a gente ir procurar a pessoa que nos ofendeu, nós vamos para o pastor, nós vamos para o líder, nós vamos para um amigo. Olha, tal pessoa me ofendeu, tal pessoa me magoou. Em vez de procurar a pessoa que te magoou. Segundo, não é esperar a pessoa vir até você, é você ir até a pessoa e procurar se reconciliar. No segundo nível da comunicação, Jesus vai dizer o seguinte, no verso 16, se essa pessoa não te ouvir, aí você pega 2 ou 3 testemunhas e leva. Primeiro você tenta sozinho. Primeiro você vai na comunicação individual. Se você não conseguir, aí você pega 2 ou 3 testemunhas e vai até lá. E tenta reconciliar. Mas veja que parte do ofendido. É o ofendido que tem que procurar se reconciliar. Porque isso é evangelho. Isso é evangelho. Mesmo sendo ofendido, nós precisamos procurar reconciliação. Se é que nós estamos vivendo dentro do reino. Daqui a pouco eu vou lhe mostrar que o perdão é um ato de misericórdia de quem está dentro do reino. Quem não vive o reino de Deus tem uma dificuldade. Quem não vive, não procura obedecer a palavra do Senhor, os princípios da palavra, tem uma certa dificuldade. E eu sei que esse assunto é um assunto delicado. Eu sei que esse assunto é um assunto melindroso, porque quando nós estamos ofendidos, magoados, entristecidos, nem sempre nós temos força para procurar quem nos ofendeu. Mas Jesus diz que é assim que precisa ser feito. E aí ele vai dizer o seguinte, se com 2 ou 3 pessoas não conseguir a reconciliação, aí sim leva para a igreja, aí leva o caso para a liderança. Você vai ver que no terceiro nível, no último estágio, é que deve se levar para a liderança. Hoje os problemas de uma congregação, de uma comunidade, de uma igreja, é que muitos problemas maltratados vão para a liderança, vão para a igreja. Então quer dizer, isso tem que ser tratado entre a membresia. Para que Deus possa verdadeiramente atuar no nosso meio. E aí no terceiro nível da comunicação, Jesus diz assim, se não escutar vocês com as testemunhas, aí sim você leva até a igreja. Aí vai um grupo de obreiros tratar o assunto. E se essa pessoa que ofendeu, que magoou, que entristeceu, não ouvir a igreja, quando diz a igreja aqui, é claro que está se reportando às autoridades constituídas por Deus. Essa pessoa, se não ouvir as autoridades constituídas por Deus, é considerado o quê? Gentil e publicano. Ou seja, gentil e publicano na Bíblia é considerado como uma pessoa pecadora. Então isso significa que a falta do perdão me faz pecar. A falta de perdão é pecado. Então, nós precisamos muito tomar cuidado com isso. E eu sei que nós somos pessoas espirituais, mas também somos dotados de sentimento. Nós também nos magoamos. E nós também magoamos alguém. Nós também nos entristecemos. Mas também nós podemos entristecer alguém. Somos humanos, somos dotados de limitações, fragilidade. Então nós temos que tomar cuidado com isso. E o perdão precisa ser um ato de misericórdia da igreja. Aí Jesus vai dizer aqui que é o seguinte, se a pessoa não ouvir a igreja, os líderes, essa pessoa é considerada um publicano e um gentil, ou seja, ele é desligado, ele pode ser desligado no reino espiritual pela falta do perdão. Porque olha o que Jesus vai ensinar no verso 18, em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligardes no céu. E tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Então esse verso 18 está ligado com o texto que eu estou lendo sobre o perdão. Ou seja, se a pessoa não ouvir, a pessoa que ela ofendeu, se não ouvir quando for com 2 ou 3 testemunhas, se não ouvir quando for à igreja tratar o assunto, essa pessoa será considerada gentil e publicano, porque tudo que a igreja ligar na terra é ligada no céu. Tudo que a igreja desligar na terra é desligado no céu, porque a igreja tem essa autoridade. Então a falta de perdão pode me desligar do reino de Deus.
A falta de perdão pode me desligar do mundo espiritual. Eu posso perder a minha comunhão com Deus, com o reino de Deus, com o mundo espiritual, pela falta do perdão. Se o perdão não fosse, melhor dizendo, um assunto muito importante, Jesus não teria morrido liberando o perdão. Você lembra que Jesus, quando morreu, ele morreu liberando o perdão. Você lembra disso, não é? Ele vai chegar para Deus e vai dizer: Pai, perdoa-lhe, porque eles não sabem o que faz. Por quê? Porque o perdão é uma arma. O perdão é uma arma poderosa, o perdão precisa ser vivido, o perdão precisa ser praticado, e isso não é fácil, muitas vezes. É por isso que precisamos se humilhar diante de Deus, para que Deus nos capacite, para que o poder de Deus nos envolva, para que a gente possa viver na prática do perdão. Porque nós sabemos que o perdão ele é importante. E aí quando nós lemos o que Pedro perguntou para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? E Jesus disse a ele: não, Pedro, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quando Pedro perguntou se era para perdoar 7 vezes, Pedro ele já está achando que ele está excedendo o mandamento da lei, porque a lei ensinava o seguinte, e eu vou te mostrar isso aqui no livro de Amós, capítulo 1 de Amós, versículo 3, o versículo 6, o 9, o 11, o 13, todos esses versículos vão dizer a mesma coisa. Lá no capítulo 2, o versículo 4 e o versículo 6 também diz isso. Eu vou ler aqui em Amós 2, 4, 6, está escrito assim, ó: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo. Olha o que está no verso 6, a parte A. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo. Quando Pedro vai dizer: Senhor, quando meu irmão pecar contra mim, eu devo perdoar 7 vezes, porque Pedro, ele é tosco, ele é pescador, mas ele é conhecedor da lei de Moisés. E ele sabe que a lei de Moisés era assim, as nações, aqui esses versículos que eu te falei de Amós, Amós 1, versículo 3, versículo 6, 9, 11 e o 13, e o capítulo 2, do versículo 4 e o 6, está falando de castigo sobre as nações, porque era assim que funcionava. Se a pessoa falhasse 3 vezes, na 4ª vez viria o castigo. Eu vou ler de novo aqui, ó, o verso 6 do capítulo 2, porque assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo. Ou seja, errou 3 vezes, na 4ª vez seria castigado. Errou 3 vezes, a 4ª vez seria castigado. E Pedro sabia disso. Então quando Pedro diz assim: Senhor, quando meu irmão errar contra mim, quantas vezes eu tenho que perdoar ele? 7 vezes. Então ele está achando que ele já está excedendo o ensino da lei. Aí vem Jesus dizer o seguinte, em outras palavras, Jesus vem ensinar que o perdão precisa ser ilimitado, precisa ser perdoado quantas vezes forem necessárias. Jesus chega para ele e diz assim: não apenas 7 vezes. Em outras palavras, Jesus está dizendo: Pedro, você está achando que você perdoar seu irmão 7 vezes, você já está fazendo algo útil, você está fazendo algo bom? Pois eu quero te dizer que não é 7 vezes, é 70 vezes 7. Ou seja, infinitamente. O perdão precisa ser liberado infinitamente. Eu volto a dizer, eu sei que tem vezes que nós somos magoados, somos entristecidos. Eu sei que muitas vezes nosso coração fica armazenado com tantas coisas. A gente guarda rancor de um, tristeza de outro, decepções de outro, frustrações de outro. Mas eu posso te dar um conselho em nome de Jesus. Busca força em Deus para você perdoar quem te magoou. Busca força em Deus para você perdoar quem te entristeceu,
quem te decepcionou, quem frustrou os teus sonhos, quem te feriu. Libera perdão em nome de Jesus. Eu vou mostrar agora uma parábola que Jesus contou a respeito do perdão. Como é perigoso não liberar perdão para aqueles que de alguma forma nos devem alguma coisa. Como é perigoso não liberar perdão para aqueles que de alguma forma nos magoou, nos entristeceu. Olha o que está escrito, ainda no capítulo 18, olha o que Jesus vai ensinar, do verso 23 em diante. Olha só, primeiro ele vai ensinar que o reino dos céus é um reino de perdão e misericórdia. Está no verso 23, que é a sequência do texto da pergunta de Pedro. Olha o que está no verso 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que quis fazer conta com o seu servo. Então ele vai falar, o reino de Deus é comparado a um reino, que o rei vai chegar para fazer conta com os teus servos. Nós vamos ver que nesse texto aqui, Jesus vai ensinar que o reino dos céus é um reino de perdão, é um reino de misericórdia. Aí ele vai dizer assim, ó, e começando a fazer conta, foi-lhe apresentado um que lhe devia 1000 talentos. Nessa parábola, Jesus vai apresentar 2 servos que deviam ao rei, 2 servos devedores. Um devia 10.000 talentos, é o que está no verso 24. Se fosse hoje, ou melhor, se fosse em ouro esses talentos, porque o talento era uma peça, ela podia ser de ouro ou de prata, e era a moeda corrente na época do novo, quando essa parábola foi escrita, ok? Um talento ele poderia variar dependendo, a Bíblia diz tudo que você usar, um talento poderia pesar 50 quilos de ouro, como poderia pesar 60 quilos de ouro. E tinha os talentos de prata também, que poderia pesar 50 quilos de prata ou 50 quilos, ou melhor, ou poderia pesar 50 quilos, um talento, ou 60 quilos. Então esse primeiro devedor devia 10.000 talentos. Se isso fosse revertido em dinheiro, se esse talento fosse de ouro, a dívida dele era aproximadamente 4 bilhões de dólares. Era a dívida que ele tinha com o rei. E ele foi prestar conta com o rei viu que ele tinha uma dívida. Gente, essa dívida era impagável. 4 bilhões de dólares, se fosse em ouro. Se fosse em prata, seria 80 milhões de dólares. Então, quando o senhor da parábola, o rei, vai fazer o acerto, viu que aquele servo estava devendo aquilo, e este servo, verso 25, diz assim, este servo, não tendo com que pagar, seu senhor mandou que ele buscasse sua mulher e seus filhos, e tudo quanto tinha para ser vendido, para que lhe pagasse a dívida. Veja bem, como a dívida era muito grande, o rei ordenou pegar sua mulher, seus filhos, vamos pagar, vender e pagar a dívida, o que era um costume na época. É claro que isso é uma parábola, mas Jesus está falando uma parábola segundo o costume da época. Quando alguém tinha uma dívida, seus filhos poderiam ser vendidos para pagar a dívida, a sua esposa poderia ser vendida para pagar a dívida. Nós temos um texto muito claro sobre isso em 2 Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, fala sobre isso. Daquela viúva que tinha 2 filhos e o credor veio às portas para buscar o seu filho. Então, o senhor da parábola aqui, ele manda pegar a esposa e os filhos para vender e pagar a dívida. Então, aquele servo, verso 26, prostrando-se, reverenciando, dizia, Senhor, seja generoso e tenha paciência comigo e tudo te pagarei. Ou seja, quando ele vê que ele está numa situação estreita, ele vai invocar a misericórdia do rei. E ele vai dizer, Senhor, seja generoso comigo.
tenha paciência comigo, que eu vou lhe pagar tudo o que eu devo. O senhor daquele servo, então, movido de íntima compaixão, olha só como a parábola fala de um rei compassivo, olha só que a parábola fala de um rei misericordioso, a parábola fala de um rei clemente. Aí o senhor, movido de íntima compaixão, soltou-lhe e pagou-lhe a dívida. Isso aqui representa o quê? A dívida do pecado que nós tínhamos diante de Deus. E permita lembrar-vos, nós não tínhamos dívida nenhuma com o diabo. O homem nunca deveu nada para o diabo. A nossa dívida era com Deus e era uma dívida impagável. Então Jesus está falando do perdão dos pecados que nós alcançamos através, aleluia, de Deus. Deus nos perdoa. É claro que lá na frente ele vai morrer, Jesus vai morrer, vai pagar o preço pela remissão, mas aqui ele está dizendo da dívida que o homem tem com Deus. E Deus, quando é um Deus clemente, Deus como é um Deus misericordioso, porque ele disse, o reino dos céus é semelhante a um reino. E ele vai mostrar que esse rei, ele é misericordioso. Então esse homem tinha uma dívida muito grande, 10.000 talentos, e foi perdoado pelo seu senhor, foi perdoado pelo rei. Aí no verso 28, olha só, gente, olha isso aqui. No verso 28, esse homem sai. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos. Ou seja, o que é o conservo? É o servo do servo. Esse homem era servo do rei, foi perdoado. Aí ele saiu e encontrou um conservo, ou seja, ele era servo do rei, ele encontrou alguém que era servo dele, conservo. Quando ele encontrou esse conservo dele, esse conservo lhe devia 100 denários, aproximadamente $300. E seu conservo, e ele, lançando mão do seu conservo, está no verso 28, o oprimia, o sufocava, dizendo, paga-me o que deve. Ou seja, ele tinha acabado de ser perdoado de uma dívida incalculável, só que ele não tem misericórdia para perdoar alguém que lhe deve. Na hora que ele devia para o rei, ele soube clamar a misericórdia do rei. Mas na hora que era a hora dele liberar misericórdia para quem precisava, ele não soube liberar. E o texto diz que ele oprimia o seu conservo, ele sufocava, dizendo-me, paga-me o que deve. E o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso comigo e te pagarei tudo. Veja que ele vai usar, o conservo dele vai usar a mesma expressão que ele usou com o rei. Seja generoso comigo, tenha misericórdia de mim, tenha clemência de mim, que tudo eu lhe pagarei. Aí olha o que ele vai fazer. Ele, porém, não quis. O verso 30 diz isso. Antes foi e o encerrou na prisão até que se pagasse toda a tua dívida. Olha só, quer dizer, ele recebeu a misericórdia, na hora de aplicar a misericórdia para quem devia para ele, ele não soube aplicar. Ele pegou o seu conservo e lançou ele na prisão, até que ele pagasse toda a dívida. Assim somos nós, infelizmente, quando erramos, nós buscamos em Deus a misericórdia. Quando erramos, nós buscamos em Deus o perdão. Quando erramos, nós buscamos em Deus a clemência. Mas quando alguém erra conosco, nós não temos a facilidade de liberar o perdão. Oprimimos quem erra conosco, sufocamos quem erra conosco. E se esquecemos que fazemos parte de um reino, o reino da misericórdia, o reino da compaixão, o reino da clemência. Aí o que aconteceu? O texto vai dizer que os seus conservos viram aquilo que estava acontecendo e contaram para o rei. Quando contou para o rei o que ele estava fazendo, o rei mandou chamar ele.
Olha só o verso 32. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse: servo malvado, toda aquela dívida te perdoei porque me suplicaste. Olha só o que o rei está fazendo. Chamou ele e diz: eu não te perdoei, ó servo malvado, daquela dívida incalculável. Eu não perdoei a sua dívida. Aí ele vai dizer assim: não devias tu igualmente ter misericórdia do teu conservo, como também eu tive misericórdia de ti? O que Jesus está ensinando na parábola? Que assim como nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus e fomos perdoados, nós também devemos perdoar quem nos ofende. Por isso nós temos que ter misericórdia daqueles que falham conosco. Por isso nós precisamos aplicar o perdão quantas vezes forem necessária. Porque se nós fomos alcançados pela misericórdia, nós também temos que alcançar alguém pela mesma misericórdia que um dia nós somos alcançados. Olha o que o Pai Nosso nos ensina, Jesus ensinando: vocês quando forem orar, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tenha ofendido. Eu quero deixar essa palavra para alguém aqui: perdoa quem lhe ofendeu, perdoa quem lhe magoou, luta contra esse rancor, não permita que a ira, a revolta, a rebeldia toma conta do teu coração, porque alguém lhe feriu. Em nome de Jesus, fazemos parte de um reino de luz, fazemos parte de um reino de luz. Aí olha só, o rei indignado, verso 34, indignado o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que devia. A palavra verdugo aqui é atormentadores. Quem eram eles, pastor? É aqueles carrascos que ficavam judiando de quem estava preso. Quer dizer, porque esse homem não conseguiu perdoar aquele que lhe devia uma pequena dívida de 300 denários, ele foi lançado na prisão. Veja bem que quem não perdoa vive aprisionado. É isso que Jesus está ensinando. Quem não perdoa vive aprisionado. Quem não perdoa vive sendo atormentado. Os verdugos aqui, os atormentadores, dependendo da tradução, representam os espíritos malignos que ficam atormentando quem não perdoa. Jesus está dizendo aqui que ele foi levado para uma prisão e os atormentadores começaram a atormentar ele. Quem não perdoa vive preso a decepções, vive preso a tristeza profunda, vive preso a mágoas, vive preso a rancor, e esses sentimentos traz tormento para quem não libera perdão. É Jesus que está ensinando nessa parábola que quem não perdoa vive aprisionado, quem não perdoa vive atormentado. Um escritor já disse isso, que quem não libera perdão é comparado a alguém que toma um copo de veneno. Ele vai morrendo por dentro, ele vai se atrofiando por dentro. Você não está percebendo que isso está matando você por dentro? Você não está percebendo que os seus sentimentos estão atrofiando? Você não está percebendo que isso está interferindo no teu relacionamento com Deus? Porque você está com dificuldade em perdoar alguém. Eu sei que a ferida foi grande, eu sei que a decepção foi grande. Quem nunca de nós fomos decepcionados um dia? Sei também que as decepções vêm da onde a gente menos espera, mas em nome de Jesus, jejua, ora, procura a pessoa, reconcilia com essa pessoa, perdoa quem lhe magoou, porque nós vivemos num reino de perdão. O reino de Deus já está entre nós, o reino que fazemos parte é um reino de luz, é um reino de misericórdia.
esse homem da parábola, esse servo, porque ele não perdoou, ele foi aprisionado. E na prisão, os atormentadores o atormentava dia e noite. Os carrascos o atormentavam. Assim é alguém que não consegue perdoar quem lhe perdeu, vive em tormento. E eu não sei se você sabe, mas o tormento, quando a gente vive em tormento aqui, isso já é uma semelhança do inferno, porque o inferno é um lugar de tormento. Então quem não perdoa, ele já começa a viver o inferno aqui, ele já leva uma vida atormentada aqui, ele já leva uma vida perturbada aqui, por falta do perdão. Aí Jesus, encerrando esse ensino, verso 35, ele diz assim: assim vos fará também meu Pai Celestial, se não perdoardes em vossos corações, cada um aos seus irmãos, as suas ofensas. Olha o que Jesus está dizendo: meu Pai vai fazer do mesmo jeito, se vocês não perdoar os vossos irmãos, as vossas ofensas. Então, em nome de Jesus, eu não sei quem você precisa perdoar, eu não sei para quem você precisa liberar perdão, eu não sei qual é o porte das feridas, das decepções que está na tua alma, mas em nome de Jesus, libera perdão. Aí eu volto a dizer, lá em Lucas está registrado em Jesus na cruz do meio, um malfeitor de um lado, outro de outro lado, um do lado direito, outro do lado esquerdo. Jesus, ele vai dar o brado do perdão, ele vai dizer: Pai, não lhe impute estes pecados, porque eles não sabem o que faz. Jesus vai morrer, ou melhor, vai entregar o seu espírito na mão de Deus, mas ele não faz isso sem antes liberar perdão para aquelas pessoas. Ele está dando o quê? Ele está dando oportunidade para aquelas pessoas serem alcançadas pelo perdão de Deus, mesmo sendo condenado por elas. Querido, Jesus tinha tudo para guardar rancor dos judeus. Jesus tinha tudo para guardar rancor dos homens, humanamente falando, mas ele preferiu morrer perdoando. Nós encontramos semelhante a isso o primeiro mártir da igreja, depois de Jesus, Estevão. Quando ele está sendo apedrejado até a morte, ele vai dizer a mesma coisa: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estevão vai fazer a mesma coisa. Por quê? Porque Estevão estava sendo apedrejado, sendo caluniado, não é inocentemente, mas Estevão já vivia o reino de Deus. As pedradas foram tantas, calúnias, blasfêmias contra ele, ajuntaram testemunha falsa para dizer contra Estevão, e Estevão morreu sendo apedrejado, aleluia, mas morreu perdoando. Você vai ver que ele viu o céu aberto, ele viu Jesus em pé à direita de Deus, porque quem tem liberalidade no perdão, ele sempre vai contemplar o céu aberto, seja qual for a circunstância que ele estiver, mesmo sendo apedrejado, ele sempre vai ver Deus em todas as situações. Em nome de Jesus, libere perdão. Eu sei que essa palavra vai encontrar um coração angustiado, eu sei que essa palavra vai encontrar um coração aflito, e você tem pedido: Senhor, o que eu preciso fazer para sair dessa situação? O Senhor põe a resposta na minha boca para te dizer: libera perdão para quem te ofendeu, libera perdão para quem te machucou, libera perdão em nome de Jesus, porque o perdão é uma arma de guerra. Só perdoa quem vive no reino, só perdoa quem tem, aleluia, temor à palavra de Deus. Então perdoa. Pastor, o senhor não sabe
Aleluia, o tamanho da ferida que me causaram. O Senhor está falando isso porque o Senhor não sabe o que me aprontaram, a decepção que eu passei. O Senhor não sabe a traição que armaram para mim. O Senhor não sabe, o Senhor não tem noção. Seja qual for a circunstância, perdoa, porque armaram traição para Estevão, armaram traição para Jesus. Jesus foi traído por alguém que ele confiava muito, mas nem por isso ele deixou de perdoar, nem por uma situação de traição foi armada para Jesus, uma situação de traição foi armado para Estevão, mas mesmo assim, eles preferiram perdoar, eles decidiram perdoar, decida perdoar. Pastor, mas eu estou esperando quem me magoou vir até mim. Não é isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou, vai você até a pessoa, vai você até quem te magoou, você procura quem te ofendeu, você procura quem te magoou, porque o primeiro passo sempre é dado por aquele que está mais fortalecido na palavra. O primeiro passo sempre é dado por aquele que é mais sensível às coisas espirituais. O primeiro passo sempre é dado por aquele que não quer perder de forma nenhuma a sua salvação e nem o seu contato com o reino de Deus. Então, em nome de Jesus, fique com essa palavra. Permita eu orar por você. Eu sei que tem coisas que não é fácil de perdoar. Eu sei disso. Eu sei que às vezes a tristeza é muito grande. Eu sei que a traição, ela traz marcas profundas na nossa alma. Eu sei disso. Eu sei que quando nós somos decepcionados, feridos, ofendidos, o nosso coração fica muito triste. Mas em Jesus nós conseguiremos. Permita eu orar por você. Bendito Deus. Pai querido e santo, diante da tua presença nós estamos. Nos ajude a perdoar cada dia, Senhor. Nos ajude a perdoar as ofensas. Nos ajude, Senhor, a perdoar as decepções, as feridas causadas. Nós não queremos viver aprisionados nem atormentados. Nós queremos ser livres. Nós queremos viver o teu reino aqui na terra. E o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, gozo e paz no Espírito. Por isso nos ajuda. Alcança esse coração, meu Senhor, que foi ferido por uma circunstância. Alcance esse coração que foi ferido por uma situação contrária. Encontra-se aprisionado, encontra-se atormentado porque está com dificuldade de perdoar. Senhor, que o teu Espírito possa capacitá-los, que o poder da palavra possa envolvê-los e que eles possam liberar perdão para ser livre de tudo isso, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deus te abençoe. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez entrar na tua casa. Deus te abençoe.